Amado irmão, amada irmã, saúde e paz com muito apreço e na alegria de vivenciarmos o dom do domingo. O dom do domingo. Domingo, dia especial para nós quando celebramos a Páscoa do Senhor, a nossa Páscoa. Celebrando a Eucaristia, princípio da vida nossa de cristãos, centro e ápice da nossa vida como discípulos e discípulas dele, Cristo Jesus, que por nós se oferece. O preceito dominical é fonte de liberdade autêntica a fim de se poder viver cada dia da semana o que se celebra hoje no dia do Senhor. A vida de fé, meu irmão, minha irmã, corre perigo quando se deixa de sentir o desejo de participar da celebração da Eucaristia, na qual se faz a memória da vitória pascal. A participação na Assembleia Litúrgica Dominical ao lado de todos os irmãos e irmãs com os quais se forma um só corpo em Jesus Cristo é exigida pela consciência cristã e simultaneamente educada esta mesma consciência. Perder o sentido do domingo como dia do Senhor que deve ser santificado é sintoma da perda de sentido da liberdade cristã, a liberdade dos filhos de Deus. São João Paulo II diz: domingo é a obra da criação, dia da nova criação que o Senhor ressuscitado concede. Por isso, ao acolhermos agora aqui, congregados ao redor da amada Mãe Maria na comunidade orante a Palavra Santa de Deus, sejamos recriados interiormente, para garantirmos uma conduta à altura da nossa dignidade de filhos e filhas de Deus, discípulos e discípulas dele, Cristo Jesus. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto filho único e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: não chore. Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Amado irmão, amada irmã, esta narrativa do capítulo 7 do Evangelho de Lucas ilumina para nós hoje o sentido de celebrarmos o domingo como dia do Senhor, a festa da vitória pascal. É Ele, o Senhor, que nos toma pela mão e nos coloca de pé, devolvendo-nos a vida. Somos chamados a não simplesmente compreender este fato como uma mágica ou como um milagre que nos faz devolver no momento de dor e de luto a partida de alguém que nós amamos. Aqui temos a situação de uma mãe que tem um único filho e o perde, viúva, portanto, alguém que merece toda a compaixão. Deus olha a nós, a cada um de nós, com extrema compaixão, porque Deus é misericórdia. Ao olhar esta mulher, Deus fixa o seu olhar na humanidade inteira, sofrida, pobre e desamparada. E Deus fixa o seu olhar na humanidade assim para dar a cada um de nós a oportunidade de ser tomado pela mão, levantado e colocado de pé e viver a experiência da ressurreição. Esta é a experiência profunda que o nosso coração é chamado a fazer na fé. Numa fé que não simplesmente conta aquilo que recebe, ou faz uma lista diariamente apresentada a Deus para que Ele cumpra segundo o desejo do coração de cada um de nós. Mas uma fé
que nos faz compreender que o grande milagre da nossa vida é dar à nossa vida a condição de iluminada pela força do amor de Cristo ressuscitado. É um desafio enorme, existencialmente falando, para cada um de nós, porque nós contamos a nossa vida e pensamos a nossa vida com as vantagens que temos, com as comodidades que conquistamos, com aquelas coisas que nos são facilitadas, com aquilo que ajuntamos e possuímos. Tudo isso conta, é verdade. Conta mais, muito mais. Esse é o desafio que somos chamados a compreender. Conta muito mais quando a nossa vida é vida reconquistada na força da presença amorosa dele, Cristo, o ressuscitado. Foi isso que ele fez com aquele jovem. Devolveu a ele a alegria de viver. A alegria de viver para além simplesmente de aumentar um tempo na vida. Um desejo que todos temos. E desejamos, de fato, que todos vivam longevamente. Na verdade, a vida conta na medida em que nós encontramos com Ele, Cristo, e podemos viver esta experiência bonita de, por este encontro, devolver ao nosso coração um sentido de viver que nos faça ter uma conduta à altura da dele, nosso Mestre, a quem seguimos, uma vida vivida como oferta para o bem, sempre para o bem, purificando-nos de todo o mal, purificando-nos de tudo aquilo que desvirtua a nossa condição, livres, portanto, de preconceitos, de inverdades, de enganos e de falsidades. Santo Inácio de Antioquia, no seu testemunho escrevendo a carta aos Romanos, um bispo e mártir, ele lembra que alcançamos como igreja e como membros da igreja, discípulos e discípulas de Cristo Jesus, a misericórdia nessa magnificência do Pai Altíssimo e em Jesus Cristo, seu único Filho, pelo Espírito. É na medida em que nós nos deixamos iluminar pela vontade daquele que tudo quer, segundo a caridade de Jesus Cristo, nosso Deus. É preciso, portanto, compreender que o resgate da nossa vida, a nossa vida devolvida, se dá na medida em que nós nos deixamos iluminar pela força da presença amorosa de Deus e assumimos o compromisso de viver também amorosamente a nossa vida como dom para os outros. A grande riqueza dada àquela mãe pobre e sofrida foi, sem dúvida, a vida do seu filho. Não como simplesmente mais um tempo, um alongamento de tempo, mas como experiência de devolver a ele a inteireza da sua dignidade e da sua condição de filho e filha de Deus. Todos ficavam admirados. Esta é a admiração que tem que nos tocar e nos convidar a vivê-la profundamente. Supliquemos a Deus essa graça para que nós possamos ter, assim compreendendo e vivenciando a envergadura própria da nossa condição de filhos e filhas de Deus. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra,
Amado irmão, amada irmã, com alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeiro.